Boa tarde. Aqui em San Diego, Califórnia, são exatamente 12h20. Eu concluí a leitura do livro Escravidão, do autor Laurentino Gomes, e é um livro que eu recomendo, uma leitura muito boa, não fácil, porque o tema não é fácil. Mas eu gosto muito da forma como o Laurentino escreve, porque ele é jornalista. Então, ele escreve para o público, ele não está escrevendo para acadêmicos, né? Então, é uma linguagem mais fácil, uma linguagem bem fácil de se acompanhar. Esse livro, como eu disse, não é uma leitura fácil, né? Eu confesso que, lendo este livro, várias vezes eu tive que parar um pouco, colocar o livro do lado e respirar fundo, porque eu, principalmente como descendente de africanos, a minha descendência vem da Nigéria, é muito difícil você entender que o povo africano, os africanos que foram tirados da África, levados para as Américas, para o Caribe, algumas partes da Europa, foram tratados com tamanha crueldade. Para mim, é ainda mais confuso entender que essa crueldade, essa desumanidade foi feita por 3 séculos e meio. No caso específico do Brasil, né, que a escravidão pendurou 3 séculos e meio. A forma como os africanos eram capturados, colocados no navio negreiro, marcado no corpo com ferro à brasa, né? É um registro de uma forma de tamanha crueldade que o ser humano pôde fazer com o outro. Eu quero ler um pouco assim um resumo que o Laurentino faz sobre o livro. Aqui no finalzinho do livro ele está fazendo esse resumo que eu achei de tamanha importância. Uma história de escravidão no Brasil. O primeiro volume da trilogia. Esse é o primeiro volume, ele vai escrever mais 2 livros sobre esse assunto. O Laurentino diz: o Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. Afirmava no final do século XVII o padre jesuíta Antônio Vieira. Essa é uma frase profética que se torna cada vez mais verdadeira. Maior território escravocrata do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a América ao longo de 3 séculos e meio. Como resultado, o país tem hoje a maior população negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria. Foi também entre os países do Novo Mundo o que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico de pessoas e o último a abolir o cativeiro, por meio da Lei Áurea de 1888. 15 anos depois de Porto Rico e 2 depois de Cuba. Na verdade, o Brasil só terminou a escravidão por estar sofrendo grande pressão de alguns países da Europa, como no caso da Inglaterra, alguma pressão também dos Estados Unidos. Mas se fosse da livre vontade dos lusos brasileiros, né, dos portugueses brasileiros, a gente não sabe quanto a escravidão iria continuar no Brasil. O Laurentino continua: a experiência mais determinante na história brasileira, a escravidão teve um impacto profundo na sociedade.
na cultura e no sistema político-econômico que deu origem ao país após a independência. Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor da nossa identidade nacional. Estudá-lo ajuda a explicar o que fomos no passado, o que somos hoje e também o que seremos daqui para frente. Eu profundamente recomendo este livro. Adoraria que estudantes de negócios, né, em vários campos educacionais, lessem este livro, porque não é se tratando do passado, é se tratando da gente, porque passado e presente se misturam, né? E, principalmente no caso do Brasil, muito do que hoje em dia se vê na estrutura econômica social do Brasil é o legado dos 3 séculos e meio de escravidão. A escravidão não é uma coisa que parou no livro de história. Olha, acabou. Primeiramente, que de 1888 para 2020 são apenas 131 anos, né? 130 anos, se eu não estou errado. Então, é uma leitura não fácil, mas importante. Obrigado.